Las Vegas. Nossa, é incrível. Eu não sei como conseguem fazer isso. Oi, tudo bem? Oi, Jack, como é que vai? Oi. Olá. Las Vegas. Tá bonitão, hein? Muito bem. Oi. Oi. Olá. Isso é incrível, absolutamente incrível. É uma típica noite de Las Vegas. A cidade cheia de vida, uma cidade que nunca dorme. Temos as pirâmides ali, a Torre Eiffel por ali. E aqui pertinho estamos em Veneza. Tudo falso, é claro. Genuinamente falso. Na verdade, muita gente boa diz que prefere isto ao original. O que estão fazendo aqui? O que parece que estamos fazendo aqui? Como eu dizia... Estão gravando sem mim. Quem é você? Sou o verdadeiro você. Não, não é? Eu sou o verdadeiro eu. Espera aí. Então prova. Bom, eu vou embora. Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da falsidade. A procura pela verdade. Existem tantos imitadores aqui em Las Vegas. Até o Elvis continua vivo. Na verdade, vários deles. Mas nenhum é o verdadeiro rei. Nem mesmo aquele do outro lado da rua, na capela Viva Las Vegas. Capela de casamentos. Mas me disseram que ele é o melhor Elvis da cidade. Tudo pode ser falsificado. Que fique registrado, esta é a verdadeira Torre Eiffel e eu estou em Paris. Estou à procura da maior das falsificações. Temos que ficar atentos às falsificações. Estão por toda parte, de roupas a perfumes, carros, brinquedos, até mesmo a comida. Dá para acreditar? Museu da Falsificação, Rua da Faisanderie, 16. Em tradução livre, esta rua se chama a Rua do Engano ou da Trapaça. Um endereço apropriado para o que eu procuro. Museu da Falsificação. O negócio de falsificações existe há muito tempo. Estas rolhas são os produtos falsos mais antigos da coleção. Aqui diz que foram feitas há 2000 anos e que eram usadas para selar ânforas de vinho. E esta é a verdadeira.
E as outras são as falsas. Aposto que esses falsificadores ficariam atônitos com o quanto as falsificações evoluíram nos últimos 2000 anos. Hoje, elas representam 7% do comércio mundial e custam à economia global cerca de 500 bilhões de dólares por ano. Como encontrou estas falsificações? Estas que você tem aqui à mostra. As pessoas vêm doá-las ou você pessoalmente as encontra? São apreensões. Apreensões de autoridades legais da Europa. Pertence ao sistema legal francês que empresta para a gente. Em alguns casos, como o da pintura falsa de Matisse ali, as pessoas tentaram vendê-la por milhares de dólares. E por que um museu de produtos falsos? Fundamentalmente serve para educar o consumidor, porque, obviamente, o museu é aberto ao público. Também para mostrar que não temos somente produtos piratas, não somente os de luxo, que talvez era o caso de 30 anos atrás, mas também em diversos ramos, como o ramo farmacêutico. Obviamente, medicamentos farmacêuticos, partes de automóveis, DVDs, todos os tipos de produtos. Qual a motivação dos falsificadores? Eu acho bem simples a resposta sobre a motivação de falsificadores. Querem ganhar dinheiro, fazem de tudo para obter o maior lucro investindo o mínimo. Qual o teu conselho aos consumidores? Como sabem se o produto é pirata? Não existe uma fórmula milagrosa, porque existem tantas falsificações em tantas áreas de produtos que não há uma fórmula milagrosa. Entretanto, acredito que o senso comum é uma boa forma de saber o que é falsificação. Não existe um negócio milagroso que faz uma bolsa da moda custar 40% menos. Se encontrarmos um preço barato que é fora do normal, se analisarmos um produto e acreditarmos que a qualidade não é tão boa, se a embalagem não é bem feita, ou se comprarmos num lugar onde a marca não deveria ser vendida, como num beco escuro em Bangkok ou num porta-malas de um carro, onde normalmente não encontramos esse produto, precisamos nos questionar. Stan fronte a te, o sole mio, stan fronte a te, stan a fronte a te. Se uma coisa é copiada, quer dizer que tem valor. Você pode copiar uma nota de 50, mas ninguém falsificaria uma bituca de cigarro. Algumas falsificações são difíceis de ser identificadas até mesmo perto do original. Às vezes são tão boas que nem ligamos se não são genuínas. Então, como sabemos se uma coisa é verdadeira ou não? Como sabemos se o caminho em que nos encontramos vai na direção certa? Temos que saber sua origem. Precisamos saber sua história. Coliseu, Roma. A falsificação mais brilhante e traiçoeira que o mundo já viu tem suas origens nesta cidade há quase 2000 anos. Suas ruínas estão ao meu redor, basta saber observar.
O produto original começou com Jesus, que morava nas redondezas do Império Romano, uns 2.000 quilômetros naquele sentido. A mensagem de Jesus e sua igreja original era completamente transformadora. Ela espalhou-se pelo Império como uma chama. Alguns disseram que Jesus colocou o mundo de ponta cabeça. Os ensinamentos de Jesus mantiveram-se os mesmos até o cristianismo chegar aqui, em Roma. De certa forma, Roma era como Las Vegas. Era a cidade do excesso, da diversão e da luxúria. Um lugar difícil de sobreviver para quem é contra a maioria. Quando os cristãos chegaram a Roma, sobressaíram muito na multidão. A mensagem que ensinavam era diferente. Era uma mensagem de bondade absoluta. Afirmavam que seu Jesus, que tinha sido crucificado e que retornou à vida, era o único caminho da salvação. Diziam que quando Roma se incendiou em 64 DC, o imperador Nero era o culpado. Ainda assim, ele culpou os cristãos. Vários foram jogados aos leões, outros crucificados e queimados. Era perigoso ser cristão em Roma, mas era ainda mais perigoso ser judeu. Eram vistos como o grupo mais problemático do império. Os romanos agruparam os cristãos com os judeus. Afinal de contas, Jesus era judeu. A Bíblia foi escrita por judeus. Seus líderes eram judeus. E eles mantinham os mesmos dias santos dos judeus. Deu para ver o problema? Se fazem as mesmas coisas, devem ser o mesmo povo, certo? O tempo passou. Com as ondas de perseguição, os cristãos em Roma começaram a amenizar sua mensagem. Qual a utilidade de morrer por uma crença, se é possível ficar vivo e fazer o bem? Também encontraram uma forma de se diferenciarem dos judeus. Uma das marcas mais visíveis dos judeus era obedecer o Sabá. Os judeus não trabalhavam aos sábados. Em lugar disso, rezavam em suas sinagogas. Os cristãos em Roma pensaram: qual a melhor forma de nos distanciarmos dos judeus do que nos reunir em um dia diferente? Fontana di Trevi, Roma. Logo, os cristãos de Roma observavam os sábados e domingos. Os cristãos de outras partes, como Jerusalém, Corinto, Milão, ainda se reuniam somente aos sábados. Mas quando visitavam Roma, vários adotavam a prática dos cristãos romanos. Como Ambrósio, o bispo de Milão, disse, e tenho certeza de que já ouviram esse provérbio: quando em Roma, faça como os romanos. No século III, o Império Romano tinha vários deuses e muitas religiões. Mas o deus mais importante era o Sol, Invictus, o deus Sol. Era o período de Constantino, nos anos 300. Ele foi aclamado o primeiro imperador romano cristão e esse arco comemora o seu reinado. Constantino tinha um problema. Ele tinha os pagãos aqui à esquerda endeusando o Sol e os cristãos aqui à direita aclamando Deus. E ele encontrou-se no meio tentando unir a todos. E com dois polos tão opostos, o que fez Constantino? Bem, ele tinha um plano.
Constantino decidiu organizar o caos religioso e unir todos sob um Deus. Os seguidores do Deus Sol já seguiam as suas rezas aos domingos, e vários cristãos aproveitaram o domingo como o segundo dia de orações para se diferenciar dos judeus. Então, como grande político que era, Constantino encontrou no domingo a oportunidade de unir as duas facções. Ele apresentou uma lei para tornar o domingo um feriado oficial. O benefício aos cristãos era a liberdade da perseguição. Tudo o que precisavam fazer era rezar aos domingos. Para fazer ainda melhor, Constantino tornou-se cristão. Ele ofereceu o poder do Império Romano à evangelização do mundo. Tudo o que os cristãos precisavam fazer era concordar em transferir totalmente o dia sagrado para o dia do sol. Constantino uniu todos, independente de credo, a este dia comum. Pouco a pouco, a mensagem original de Jesus, que mudou o mundo, era substituída por outra mensagem politicamente correta, barata e aceitável. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado. Os templos pagãos foram refeitos como igrejas. Os festivais pagãos foram se tornando feriados cristãos. E até mesmo estátuas de deuses pagãos foram renomeadas como santos cristãos. Por séculos, milhões de peregrinos devotos vieram beijar o pé da estátua de São Pedro. Seus dedos de pedra já se encontram até gastos. Mas será mesmo uma estátua de Pedro? Para descobrir, precisamos ir a 7 quilômetros para nordeste de onde estamos agora. Panteão, Roma. Foi daqui que veio a estátua original de São Pedro, da igreja de Santa Maria dos Mártires. Mas nem sempre foi uma igreja. Foi originalmente um panteão, um templo dedicado a todos os deuses: Netuno, Plutão, Apolo, Marte e muitos mais. No ano 609, o imperador bizantino Fercus doou o templo ao Papa Bonifácio IV, que o converteu em uma igreja. Os deuses de pedra foram simplesmente alterados e renomeados como heróis cristãos. A maioria deles está no Museu do Vaticano, mas a maior de todas as estátuas, o ídolo do deus Júpiter, tornou-se São Pedro. Atualmente é difícil dizer o que é genuinamente cristão e o que não é. Museu da Falsificação. Em alguns casos, as pessoas compram falsificações pensando que são produtos originais. E isso é ruim para as companhias legítimas. Como sabe, isso danifica a imagem. Phil, qual o teu interesse em falsificações? Obviamente, há um interesse econômico e profissional. As falsificações fazem mal aos negócios familiares, à companhia. Minha companhia, a Lacoste, daquelas camisas polo com um pequeno jacaré bordado, colocam em risco a companhia, a comunidade, mas alguma coisa ainda está mais pessoal. É o meu nome que está naquela camisa. É a vocação do meu avô, o legado do meu avô. E quando eu vejo uma camisa falsificada, eu entendo como um insulto à memória e ao legado do meu avô. Conte mais sobre isso. O que significa a reputação do nome Lacoste? Olha, a reputação do nome Lacoste é muito boa, graças a Deus. Mas
as falsificações acabam arranhando esse nome. Tem um impacto na marca. Como posso dizer, ela banaliza o produto e obviamente, também tem um impacto na atividade econômica, mas também é uma coisa, como eu já falei, que eu considero pessoalmente doloroso. Se Deus tivesse uma marca ou um símbolo, ele seria o 7º dia de Sabá. Está no centro de suas leis e o identifica como o legítimo dono do planeta Terra e tudo nele, incluindo eu e você. Em 6 dias, Deus criou o paraíso e a terra e tudo o que há neles. E no 7º dia descansou. Não algum 7º, mas no 7º sábado, o Sabá. A Bíblia diz que Deus criou o Sabá como um sinal, um símbolo, como uma marca. Ele representa o sentido da companhia de Jesus, descanso para a alma, que confia em Deus como nosso guardião. Toda a ideia de ser um amigo de Deus e não um simples robô. Os 10 mandamentos mostram claramente que o 7º dia da semana, sábado, é o Sabá, o dia de adoração a Deus. Se voltarmos lá na criação, nos primórdios da história, Deus criou durante 6 dias e descansou no 7º. Então, por que a maioria dos cristãos guarda o domingo, o primeiro dia da semana? E será que importa qual é o dia de adoração? Vejamos o que Jesus fez. Ele nunca folgou aos domingos. Deus nunca abençoou o domingo. E seus apóstolos nunca nele descansaram. Pode até ser uma surpresa notar que na Bíblia não há qualquer evidência de mudança do 7º dia para o primeiro dia da semana. O que isso quer dizer? Poderia o domingo ser a maior falsificação de todos os tempos? Vaidade, pecado aos domingos. Hard Rock, hotel e cassino. Quando nos referimos a dinheiro falso, o Banco Central da Austrália faz essa observação. Para determinar se uma nota suspeita é falsa, o melhor é compará-la a uma nota comprovadamente original. É um princípio importante. A melhor forma de descobrir o falso é compará-lo com o verdadeiro. Esta falsificação estava em uma galeria de arte muito famosa de Paris, até que descobriram que era falsa. Querem saber? Acho que ficaram bem irritados quando descobriram que não era genuína. Mas algumas falsificações, se nos enganarem, têm consequências muito mais graves do que um ego arranhado. Para o consumidor, pode ser muito perigoso quando estamos falando de peças de automóveis que são de baixa qualidade, quando estamos falando de medicamentos que podem até conter alguns elementos ou componentes que fazem mal à saúde. Tudo pode colocar nossa vida em perigo. Temos como exemplo o leite falsificado para bebês, leite em pó, que já matou mais ou menos 200 bebês e causou doenças em vários outros.
Um preservativo não irá nos proteger contra doenças e podemos contrair, em especial, o HIV. Esses são alguns perigos que corremos com as falsificações. As falsificações mais perigosas são as que ameaçam nossas vidas. Se acabarmos com uma peça de carro falsa, ela pode nos matar. Mas se somos enganados por uma religião falsificada, bem, as consequências serão eternas. Eu sei que vários bons cristãos vão à igreja aos domingos, completamente alheios ao fato de estarem sendo enganados. Sei disso, pois quando eu era mais novo, eu fui criado para obedecer o descanso dominical. Mas então eu li o Shabat na Bíblia e sobre a falsificação. E sei bem o que pensei quando descobri que estava sendo enganado. Se você for parecido comigo, pode estar pensando, que história bonita, Geoff. Mas e daí? Considere isso. Uma das estratégias do demônio, desde o princípio, foi questionar a palavra e a autoridade de Deus. A primeira frase que disse a Eva foi: Deus disse mesmo que não se pode comer de nenhuma árvore do jardim? O que Deus tinha dito, na verdade, foi: podem comer de qualquer árvore, menos dessa aqui. A primeira afirmação falsa foi para desqualificar a autoridade de Deus. Deus disse que uma árvore era diferente das outras. O demônio disse que não, são todas iguais. E querem saber? Ele usa o mesmo argumento contra o Shabat. Não importa qual dia do descanso. São todos iguais. Então por que não orar aos domingos? Bom, o Shabat do sétimo dia é a marca de Deus. Seu símbolo, seu dia sagrado, marca a sua autoridade. Por isso, alterá-lo é desafiar a infinita autoridade de Deus. E sabe de uma coisa? É de se esperar que o diabo ataque uma coisa assim, tão importante. O Shabat, o produto verdadeiro, é o símbolo mais importante de Deus. Compaixão, relacionamentos e amor. E como uma marca ou um símbolo representa tudo o que uma companhia é, seus valores e sua autoridade, então o Shabat representa o Criador e tudo o que ele é. A falsificação do Shabat desqualifica todas essas coisas. Então, como podemos nos proteger das falsificações? É aí que entra a Bíblia. É a garantia de Deus contra o engodo. O silêncio da Bíblia em relação ao domingo é claro. Então, o que representa um dia? Tudo.